E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você clicou no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, pega o link e espalha para o máximo de pessoas que você puder, porque vai nos ajudar muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Já se inscreveu, curtiu, compartilhou? Pega o link e espalha. Bom, vamos lá. Por que o mundo precisa de um Salvador? Já olhou para o mundo? Notícias, conflitos, injustiça, dor. Você já se perguntou por que as coisas são assim? Por que tanto sofrimento, maldade, vazio? A resposta está na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é fundamental para nós. E essa resposta é fundamental. O problema é o pecado. A palavra, ela afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque não é só cometer erros. O pecado não é só isso. É cometer erros graves, é errar o alvo de Deus, viver em rebelião contra o próprio Deus, nosso Criador. Nossa natureza inclinada ao mal desde a queda. Infelizmente, somos assim. Porque lá atrás houve a queda, a separação do homem com relação a Deus. E essa queda, ela afeta cada um de nós, cada ser humano, todos nós. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a consequência do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência. Romanos 6, 23. A morte não é somente a morte física, mas a morte espiritual. A morte espiritual significa a separação eterna de Deus, fonte da vida, da alegria e paz. O pecado nos separa dele. O pecado corrompe relacionamentos, gera culpa, medo e nos torna incapazes de consertar a situação. As boas obras, filosofias, religiosidade, não pagam a dívida, nem nos religam a Deus, ao soberano, ao Criador. Não. É por isso que o mundo e cada um de nós nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Alguém que fizesse o que não podemos fazer. É isso mesmo. Não podemos. Existem religiões que pregam que o homem ele se salva por si só. Mas não. E é por isso que o mundo e cada um de nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Alguém que fizesse o que nós não podemos fazer. Pagar o pecado, nos reconciliar a Deus. A notícia maravilhosa da Bíblia, do Evangelho, é que Deus, em seu amor infinito, proveu o seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João, capítulo 3, versículo 16. Se você não conhece, pegue uma Bíblia, procure, joga no Google aí e pesquise. Leia esse texto. Esse texto fala sobre a salvação, sobre o nosso Salvador. Sobre Jesus Cristo, o Filho perfeito, que veio, viveu sem pecado e morreu na cruz em nosso lugar. Recebendo nossa punição, pagou o nosso pecado. Ele nos resgatou. Ele pagou um preço de resgate, isso mesmo. Sua ressurreição provou sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Sim, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto.
Não há outro caminho. Muitos buscam vários caminhos, dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não há outro caminho. E não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro salvação. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro homem pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém pode nos salvar senão Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 12. Você já reconheceu o seu erro, a sua necessidade, a sua pequenez? Você reconheceu que você necessita de um Salvador? Se você já fez isso, se já voltou para Jesus ou se já se entregou a Ele, confesse os seus pecados, creia nele, porque é assim mesmo. Se nós confessamos os nossos pecados e cremos em Jesus, pois Ele é a resposta. Ele é a resposta para o vazio, a culpa e a separação. Oferece perdão, reconciliação, vida nova e eterna. O mundo precisa de Jesus. Cada um de nós precisamos dele. Todos nós precisamos de Jesus. Sim, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Aceite a salvação agora. Se entregue a Ele. Que Deus te abençoe. Se você não fez isso, pegue esse link, espalhe para o máximo de pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau.